aqui. Bom, estou muito feliz da gente estar se vendo depois de tanto tempo. Em segunda temporada, sexto episódio, desafios e oportunidades. Hein? Quero que vocês pensem pelo menos em um desafio, uma oportunidade que vocês tiveram ao longo da vida de vocês inteira. E você que está acompanhando a gente, pensa também, gruda com a gente lá no YouTube, @programa Te Conheço. Eu tive vários na minha vida, mas tive um que foi o maior desafio mesmo e continua sendo até hoje. E aí eu queria saber de vocês, esse quarteto que junto comigo forma um quinteto fantástico, qual foi o maior desafio da vida de vocês? Hein, Duda? Você, Luiz Eduardo, Henriette, Michel, pode contar pra gente? Eu acho que o meu maior desafio foi ter saído de casa da primeira vez, né? Viver a minha vida. Acho que eu sempre fui uma pessoa independente, né? Sou geminiano, então vivemos o espírito aventureiro e saí da minha casa com 21 anos ou 20 por aí. Para mim foi o meu maior desafio, que eu estava na altura recém-casado, morava dentro da minha casa, próximo da minha família, dos meus amigos, e dali fui morar numa comunidade chamada Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Morava na Baixada Fluminense, fui morar. E lá era uma favela. E levei uma pessoa para ir morar comigo, que era minha esposa na altura. Então, para mim, foi o meu maior desafio, foi me responsabilizar num lugar que eu não conhecia, não tinha noção do que era, e ainda carregar uma pessoa, me responsabilizar por ela. E que se tornou também, foi a virada de chave na minha vida, né? Poder sair dali da Baixada Fluminense, poder sair do lugar onde que eu morava e morar num lugar muito mais evoluído, mesmo sendo uma favela, muito mais evoluído e com mais oportunidades, né? Que a gente vai chegar lá também, que fez com que eu entendesse que morar num lugar pequeno é bom, pode ser até mais confortável, mas as oportunidades não estavam ali, estavam em outros lugares, né? E eu tive me desafiei a ponto de vencer. Caramba, mudança de bairro, mudança de propósito de vida, né? Sai do eu, vira nós, um monte de coisa. Bom desafio para a gente pensar. E você aí? Acho que o meu maior desafio foi, naquela altura da minha separação, poder enxergar uma Henriette que tivesse coragem. E era como se eu avistasse uma janela com uma cortina de ferro. E muito louco aquilo. E, gente, é preciso. E engraçado que, né? A gente escuta as pessoas que nos estimulam, claro que você nem espalha para tanta gente assim, mas essa força realmente está dentro da gente. E quando a gente aciona essa força, né, misturado com esse desafio, eu nunca pensei que eu fosse dar conta. E é muito interessante. O que eu enxergava como uma impossibilidade, e depois de ter cruzado essa barreira, a barreira da dificuldade, de como é que, lógico, né, tem o meu amadurecimento / envelhecimento, mas de como isso precisou acontecer, e o que era dificuldade, não que eu não tenha dificuldade, não que não tenhamos dificuldades, mas de como essa Henriette hoje é diferente, sabe, é capaz. E eu não enxergava essa Henriette. É incrível, eu acho isso incrível. Acionar essa pergunta hoje é um desafio também. Eu não consigo nem lembrar dela. Vocês têm noção? Eu não consigo lembrar daquela Henriette. Submissa, quieta, cala a boca. Ó, não fala nada. Não vem querer aparecer, hein? Uh! Nossa, que bonito, Henrique. Que bonito, que coragem. Adorei a metáfora, cortina de ferro. É um desafio tanto. Luiz, Duda,
Olha, para mim, eu acho engraçado perguntar isso, né? Na minha cabeça, os desafios geralmente são internos, né? Do jeito que minha mente funciona, porque quando os desafios são externos, eu esfrego as mãos assim, opa, agora vem mais uma coisa, né? E aí eu sou sedento por resolver os problemas e tal, né? Mas uma das questões que realmente me desafiou, e eu acho que continua desafiando ao longo da vida toda, né? Com os diversos graus de maturidade, é deixar as pessoas, né, se virarem. Que eu sou fundamentalmente, assim, lá na meiuca, um cuidador, né? Fico lá querendo cuidar das pessoas. Sou um pai de meio time de futebol, né? Então isso acaba sendo um músculo que eu exercitei bastante. Mas mesmo como educador, como mentor, né? Às vezes você fica querendo pegar na mão das pessoas, né? E dependendo da maturidade aonde você tá, até profissionalmente, isso é até uma coisa terrível. Você não pode ficar fazendo isso. Você não está ajudando ninguém se você ficar rodando o pedal da bicicleta para eles, né? E aí, isso é um desafio que, como pai, foi muito duro para mim, né? E continua sendo duro a cada idade de cada garoto, né? Cada criança, né? E eu tenho uns desafios muito grandes nesse sentido, que é agora ter filhos quase adultos ou adultos. Você tem que ficar parado lá, mordendo a unha, vendo o cara fazer um monte de coisa e você não pode fazer nada. Tipo assim, não é sua vida, é a vida das pessoas. Tipo assim, você pode fazer o quê? Você tem que ficar quieto. Não pode ficar se intrometendo demais. E você tem as pessoas, por exemplo, a minha filha que tá na distância, tá longe. E aí eu não posso fazer nada mais por causa das distâncias físicas, né? Às vezes ela passa por um problema, se machuca, vai para o hospital, uma coisa assim, e eu fico impotente sem poder fazer. Então, essa a divergência entre a vontade de cuidar e de fazer as coisas pelas pessoas e não poder fazer por diversos motivos, né? Seja pela distância, seja porque não é a coisa certa a se fazer agora, ficar cuidando, seja porque realmente eu não sei o que fazer nesse momento, porque todas as alavancas que eu costumava puxar são alavancas da criança. Não tem uma alavanca, eu não sei qual é a alavanca que puxa quando o cara é um cara grande, né? É bastante desafiador e é, para mim, a coisa que me cria maior dificuldade. Oh, e você O traz meu, uma. Diga, Duda, diga, depois eu o faço uma meu, releitura. o meu, todos vocês já sabem, foi ter a coragem de transicionar. Era um pouco difícil, eu achava que eu ia perder muita coisa, muita gente, emprego, e aí eu matei no peito e encarei a sociedade. E é o que o Luiz disse, eu acredito muito que todo dia a minha vida e todo dia é um desafio, que a gente não pode baixar a cabeça, seguir em frente, matar no peito, seguir e encarar todo dia. Eu acho que todo dia a vida é um desafio. Nossa, vocês estão falando sobre os desafios que eu comecei também por aí, né? Qual é o maior desafio que cada um tem na vida, ou teve. Mas a gente sabe que ele traz também a oportunidade, como tudo na vida, né? A gente sabe que tem coisas que acontecem, que são boas e que são ruins, e ao mesmo tempo mesmo, né? Desafio é uma palavra que o Luiz traz, quando ele é de fora para dentro, ele é bom pra caramba, dependendo do profissional e do lugar que você lida com os problemas. Eu também amo desafio para mim é um valor, inclusive. Minha oportunidade de me superar cada vez mais. Aquilo que eu penso que não sabia fazer, ia lá, descobri que sei fazer e posso fazer ainda melhor. Mas a gente está falando desse outro desafio, né, mais interno. E às vezes a gente mesmo se coloca nessa situação, né? O meu maior desafio continua sendo a minha gravidez aos 16 anos. Porque quando eu vejo uma menina de 16 anos que me apresenta assim, quando você tem 16, nossa, eu chego a me lembrar, consigo sentir de novo o líquido na minha espinha passando.
Ui, foi com essa idade que eu fui mãe, socorro! Tento voltar no tempo, né? Como disse Henriette, nem consigo me lembrar quem era a pessoa que eu era. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me lembro que quando eu vivi esse desafio, que foi bem complexo para mim e para o Rubio, eu me lembro que eu comecei a pensar nas oportunidades. E eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, que tudo que aquilo que aconteceu na minha vida que parecia não ser tão bom, eu sempre procurava olhar dessa forma, até pequena mesmo. Eu posso tirar de bom disso, está sendo um tsunami, ou uma onda daquelas que a gente toma um caixote na praia e bebe água pra caramba. Fica com o nariz entupido, fica com falta de ar. Eu me lembro que ali eu tive a oportunidade de enfrentar uma maternidade precoce. E uma coisa que foi muito interessante para mim, que agora eu quero convidar vocês a pensar nas oportunidades que vocês tiveram ao enfrentar esses maiores desafios. Uma oportunidade que eu tive, principalmente com o Luizinho, que foi o meu filho, onde eu fui mãe aos 16 anos, foi que ninguém conseguia colocar ele para dormir. E ele tinha muita cólica, e ninguém conseguia. As mais experientes da maternidade, a minha mãe, a mãe do Rúbio, a minha avó, a avó do Rúbio. E aí, eis que a imatura, a inexperiente, pega a sua cria, bota no joelho e começa a balançar o joelho junto às minhas duas pernas e faço das minhas duas pernas uma caminha. E ele ali se aninha e para a dor. E todo mundo olha para mim e fala: bom, ela é a mãe, né? E foi aquela frase que me empoderou, e a partir dali eu falei: não importa que eu tenha 16 e ela tenha todos os anos. Minha mãe, minha avó, minha sogra. O que importa é que a gente está conectado biologicamente, psicologicamente, socialmente. Então ele é meu filho. E essa oportunidade desse maior desafio também me deu esse tônus. E aí eu queria ouvir um pouco de você, principalmente você, Henriette, que falou que nem lembra mais daquela pessoa. Dizia: ai, tá bom, vou ficar calado. Qual foi a maior oportunidade que vocês tiveram enfrentando esses desafios? Que não é esse que o Luiz Eduardo falou, é o de dentro para fora. Esse que chega a dar o frio na espinha. Eu acho que eu sempre escutei das pessoas que eu era muito capaz. E aí, quando eu falo que eu não consigo lembrar dessa mulher comportada e cordata demais, sem ação, sem protagonismo. Era só aquela mulher da música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu ia para o trabalho, voltava, se dava tempo, vinha a casa em torno do meio-dia para ver as meninas poderem ir para a escola. Mas assim, eu acho que de 2014 a 2019, né, eu descobri uma Henriette, sabe, um pouco mais empoderada, alugando casa, ligando luz, essas coisas, né, de resolução. Mas quando em 2019 eu encontro o meu amigo que me pergunta: cadê eu fazendo aquilo que eu amava lá da juventude? E, por exemplo, essa semana eu passei por duas situações muito importantes, uma no meu trabalho de mestre de cerimônia e outra no meu trabalho de teatro para empresas, e de como as pessoas elogiaram esse trabalho. E aí, por isso que eu digo, eu não consigo lembrar daquela Henriette que não falava e que não... Imagina, né, a gente pensar hoje numa Henriette que não expressava ou não poderia expressar. Mas aí eu fico muito feliz quando eu escuto isso. As pessoas dizem assim: a Henriette não precisa do elogio. Henriette não... Nos meus dois trabalhos eu fiquei muito tensa. No de mestre de cerimônia eu tremia, porque era uma coisa muito pontual, envolvendo uma carga emocional grande, né, para a questão que estava ali sendo posta, e receber a devolutiva de: olha, parabéns, você nasceu para isso. As suas palavras tocaram o coração, e tocaram mesmo as pessoas vieram falar comigo. Então, assim, eu acho bonito essa coisa, e isso, o programa vai chegar em alguém que precisa ouvir isso. A gente precisa se olhar no espelho e ser capaz de dizer, mesmo que a gente duvide,
É muito louco isso, eu não consigo lembrar daquela Henriette, gente. É incrível isso. E fico muito feliz, né, de eu poder acreditar numa força maior. Eu chamo essa força de Deus mesmo. Ainda agora, antes de começar o programa, eu estava olhando para o céu. O Rio de Janeiro hoje está bem nublado. E eu adoro os dias gris, eu acho bonito, sabe? Eu acho que é um dia que a gente consegue, ao invés de olhar para fora, a gente olha para dentro. E eu estava agradecendo a Deus, até das minhas dificuldades mesmo, que às vezes tem a financeira, às vezes com as meninas. Pô, mãe, a gente precisa. Cara, e tem hora que a grana não vai. Mas assim, eu consegui. Eu acho que mesmo morando em São Gonçalo, e você sabe como mas, cara, eu consegui. Eu fico muito feliz da oportunidade, sabe, das minhas boas conexões com as pessoas. E acho que Deus se coloca presente nesse momento. Nossa, que lindo. Henriette, eu queria fazer uma pergunta antes de dar a palavra aos colegas. Você sabe por que que esse assunto ainda te emociona tanto, ainda está tão vivo aí dentro de você? Ah, não sei, porque eu fico feliz de poder ter. Eu fico muito feliz. É, eu fico feliz mesmo. Eu vejo tanta mulher sofrendo, gente. Tem tanta mulher sofrendo. E se a minha mensagem puder chegar no coração das pessoas e se elas puderem, sabe, serrar esse grilhão que aprisiona, de mulher que não consegue, sabe, ter protagonismo, do tipo pensar, eu não vou conseguir. Lógico que eu gostaria de um parceiro legal, de namorar uma pessoa legal, de ter uma pessoa legal, mas se não tem essa pessoa legal, eu sou o meu enamoramento, eu sou, sabe, essa figura. E é isso. Me emociono porque eu me emociono comigo e de ter conseguido. É, é isso. Lindo, lindo. E aí, quem é que pega a palavra depois desse show de emoção? Nossa, que lindo. Henriette, teu trabalho é lindo. Eu te acompanho nas redes sociais, sabe? E aqui em Portugal é totalmente diferente, né, do Brasil. Então, essa alegria que o brasileiro tem, cara, não tem, pelo menos ainda não consegui ver aqui na Europa. E quando eu vejo seus vídeos lá, você caracterizada, cara, me faz, assim, me sentir de novo em casa, através do telefone. Olhando os teus vídeos, aquela tua correria, tu vai pra lá e vem pra cá. E, cara, poxa, parabéns, sabe? Parabéns de verdade. Essa tua alegria contagia. E a gente tá do outro lado do oceano. E essa tua alegria me contagia aqui, sabe? Parabéns de verdade. Obrigada. E é isso, mano. É isso. Essa é a Henriette que a gente precisa. E tenho certeza que é a sua melhor versão, né? Olha, eu vou provocar você, Michel, já que você pegou a carona, já que você disse que seu maior desafio foi ter saído de casa, você tem uma relação muito estreita com a mudança, porque você agora saiu de casa de novo, só que para um outro país, não foi para um bairro. Quero saber qual é a oportunidade que você viveu aí, está vivendo, com esse grande desafio que te acompanha aí já há muito tempo. Hoje já com 44 anos, né? Vim para Portugal e começar do zero. Não foi tão difícil como foi quando eu tinha aí 20, 21 anos, né? Por mais que eu imigrei para dentro do meu país mesmo e no próprio Rio de Janeiro. Mas eu não sabia fazer as coisas acontecerem, né, cara? Então, aqui, o meu maior desafio aqui foi me adaptar às outras pessoas, né? As pessoas que falam português, mas que é um português que a gente não entende logo de cara. E para mim foi o maior desafio. Mas as oportunidades que aparecem aqui é isso que a Henriette nos ensina, né? É trazer essa nossa eloquência, é trazer essa nossa alegria, o nosso sorriso. Quando eu paro para fazer os meus eventos, às vezes eu tô sem voz, como eu tô sem voz, às vezes eu tô cansado, porque a nossa jornada aqui é tripla, né? Às vezes a gente trabalha, sai de um lugar, trabalha em outro e vai para outro, mas as pessoas querem estar ali para ver o nosso sorriso, sabe? Quer ver a gente estar ali rindo, brincando. Então, a minha oportunidade aqui, não só aqui em Portugal, mas de quando eu saí de dentro da minha proteção, né, que era a casa dos meus pais e pronto, e foi poder realmente transformar o meu ambiente, o meu espaço.
E isso faz com que eu me sinta bem, como a Henriette falou. A gente já trabalha pra caramba. Eu tenho uma parte do meu concerto que eu faço algumas perguntas, né? Que a primeira pergunta, eu pergunto assim, tem alguém solteiro aí? Aí tem aqueles desesperados que eu. Falei, gente, já vai um olhando pro outro. Ah, santo casamenteiro, uai! Aí já se surgiram vários casais. E tem gente que me pergunta, então, Michel, não vai fazer a pergunta do solteiro, não? Já virou um serviço, né? Exato, já é como se fosse stand-up, já faz parte do meu show. Aí, Michel, você já poderia fazer um cupidinho, poderia ter o momento do o depara, podia ir colocando plus no show, cara. Vai ficar maneiro. E Pois isso, é, acho e que as já fazendo as oportunidades, coisas acontecerem entre os outros também. as oportunidades que eu tenho aqui é justamente essa, sabe? É poder conhecer pessoas totalmente diferentes de mim e mudar essa situação, sabe? As pessoas, pelo menos assim, a grande maioria das pessoas que eu conheço aqui são muito negativas, sabe? São muito submissas também, porque é uma geração que também sofreu muito na mão de outras pessoas. Então são pessoas muito, muito amarradas, desconfiadas. E quando você chega com um sorriso, e aí, cara, com as nossas gírias do Rio de Janeiro, aí eles também querem, então, cara, e também querem, tipo, conversar. Essa é a maior... Assim, depois de uma certa idade, né, cara, a gente vê que as coisas pequenas são muito mais importantes do que você, de repente, ter um carro zero, do que você ter uma casa boa, todo mundo quer ter, né? Mas, poxa, você sentar num bar e conversar com uma pessoa totalmente diferente de você e sair de lá como um amigo, pô, isso aí é fantástico. Muito legal. E as oportunidades aí para Duda, para o Luiz, como é que foi que nasceram aí desse grande desafio enfrentado? Ué, o meu, assim, a minha maior oportunidade é ver o orgulho que eu tenho da mulher que eu me tornei, da referência de dignidade, de pessoas falando comigo quanto eu pulei muros, quebrei barreiras e consegui ser o que eu quero, sem olhar para trás, e eu tinha que muito fazer isso. Comigo, com a comunidade, eu acho que foi um bônus enorme. Eu olho para trás e falo, eu nunca me reconheci como Eduardo. Eu era Maria Eduarda e esse foi o maior bônus da minha vida, é eu viver o resto da minha vida como Maria Eduarda. E eu queria dizer uma coisa para a Henriette, como eu queria que a minha mãe tivesse a metade da coragem que você teve. Quem tem um amigo tem tudo, né? Não é uma música dessas aí que tem por aí, Quem Michel? tem um amigo tem tudo, Emicida. Tem um amigo, tem tudo. Duda, você nos traz uma revelação brutal, porque a gente tem os desafios também em camadas, né? Sim. E o seu desafio, ele transcende a questão da aparência e da essência. E levar ele adiante... Diga. Essa semana eu fui no hospital, eu não ia há algum tempo, né? Aí teve uma hora que o médico saiu da mesa, eu comecei a chorar, comecei a pensar, gente, eu já vim aqui há mais de 12 anos. É um sacrifício enorme ser trans, passar por tudo, os medicamentos, os desafios diários. E eu cheguei a pensar assim, cara, eu vou acabar desistindo de tudo, seguir a minha vida como eu sou. Mas eu sei que eu preciso ser acompanhada por um médico. Mas tem uma hora que bate o cansaço e aí vem o desafio de seguir em frente, levanta a cabeça. É só mais um dia ruim e vamos embora. E o que você acha que a gente pode fazer enquanto programa Te Conheço para que isso seja pensado em sentido de uma outra forma? Eu estou ouvindo o teu depoimento tão sofrido, né? Para você poder conquistar, ser quem você é. Já está aí há 12 anos nesse projeto, que é um projeto vinculado ao governo. Já fez todos os exames, já foi aprovado de lá para cá, de cá para lá. Quer dizer, o que falta? O que falta? Será que falta a gente ter uma repercussão maior? Falta a gente fazer mais barulho?
falta as pessoas que estão do lado de lá do balcão dizer assim, tá bom, eu respeito a sua decisão, vamos marcar essa cirurgia, vamos fazer o que tem que se fazer. O que a gente pode estar fazendo junto com você, Duda, para a gente engajar nessa sua luta e você não tá sozinho? Eu acho que o que mais falta na sociedade é o entendimento do que é o mundo trans. O povo acha que assim, ela botou um peito, ela fez o nariz, ela deixou o cabelo crescer e é só isso. Não, não é. Falta esse esclarecimento de que tomamos vários remédios todos os dias. Esses remédios mexem muito com a gente. É como se eu tivesse uma menopausa eterna. Eu falo muito isso no meu trabalho. As meninas falam, eu estou em menopausa. Gente, eu estou na menopausa há mais de 15 anos. Então, é muito complicado. Oscilação de humor e o entendimento disso. E o povo acha assim que ser trans é fácil, toma um remédio, fica bonita, e sai pra rua e virou mulher. E não. Sobre a ajuda, eu não sei, eu acho que o governo está fazendo um trabalho ótimo, excelente. Só que a demanda é enorme. E não tem profissionais suficientes para atender essa demanda. E eu tento entender isso. Sempre que eu vou ao hospital, eu converso muito com as médicas, com a junta médica. E isso não pode parar. Quanto mais gente aparecer, tem que atender. Mas é complicado. É muito complicado. Porque quando eu entrei no hospital, tinha 150 pessoas, hoje tem 1.000. Uau! Sim, mas você continua ficando para trás na fila, né? Não, isso já resolveu. Eu até parei um pouco com isso por causa da minha coluna. Mas eu pretendo, nesse mês de agosto, retomar a história de ir no hospital. Resolver a história da cirurgia, que eu estou atrasada, com alguns documentos. Mas no hospital fui super bem tratada, depois daquela nossa conversa séria com a diretoria, do que eu achava que tinha que melhorar para o mundo trans, porque não adianta ter uma placa lá linda de ser trans, é transcender, é ajudar, é se colocar. E eu não senti que isso acontecia. E eu acho que as coisas estão melhorando. Eu estou numa fase mesmo complicada, de muito trabalho, problema na cervical, mas eu acho que eu vou. É só mais um desafio. Bacana. E Luiz, para fechar aí com chave de ouro, que oportunidades você está identificando e pode desenvolver quando você percebe que, ai meu Deus, eu não posso pedalar, esse pedal é ele que tem que pedalar sozinho. Fala um bocadinho disso pra gente, meu querido. Olha, parece até bobo falar isso depois de depoimentos tão sentidos e profundos que a gente ouviu aí das pessoas, né? Mas para mim é um negócio muito pungente, né? Muito intenso essa questão, né? E impactante, né? Tem coisas que, tipo assim, no meu crescimento profissional, se eu ser capaz de deixar a pessoa, ou até às vezes até o cliente, né, andar um pouco sozinho, dar uns burros na água pouquinho ali, né, dar umas cabeçadas na parede só para eles sentirem um pouquinho da dor, para poderem apreciarem melhor aquele conhecimento, aquela coisa que você tá, aquela orientação que você está trazendo, é vital, né? E assim, é diferente. Tô falando de coisas que eu tô aprendendo, sei lá, às 3 décadas. E aí, tipo, ao longo dessas décadas, são momentos diferentes da minha vida, onde eu vou vendo que a mesma lição ela te leva para um outro degrau, para um degrau um pouco maior. Você agora consegue falar com uma empresa muito maior, né? Eu lido às vezes com empresas que são empresas que, quando eu era garoto, eu via o logotipo daquela empresa assim e ficava, né, babando, pensando, nossa, esses caras são os caras mais sinistros, né? Aí hoje em dia trabalho com os caras e fico pensando, cara, como é que esses caras conseguem produzir alguma coisa, eles não sabem fazer as coisas direito, deixa eu ajudá-los. Aí vou lá e consigo fazer essa intervenção, né? Uma coisa muito gratificante, né? Você sentir esse impacto de poder ir lá e ensinar uma organização, às vezes com milhares de pessoas,
a fazer um negócio direito e ficar pensando, cara, quantas pessoas que estavam trabalhando aqui sofrendo e infelizes com o seu próprio trabalho, em como as coisas são organizadas aqui dentro, poderem trabalhar mais felizes, impactarem os clientes dessa empresa, que são milhões às vezes, melhor, né? E isso ter a origem, essa sua capacidade de fazer esse impacto tão profundo e tão amplo, né? Ter origem naquela coisinha lá dentro que você está aprendendo na sua vida pessoal, às vezes que não tem, né? Um ponto que eu acho, que eu sempre lembro quando eu penso nisso, é quando meu primeiro filho estava com mais ou menos 1 ano e pouco de idade. E aí, era meu primeiro filho, então, sabe como é que é, né? Embrulha ele em plástico bolha e fica que nem um helicóptero por cima dele o dia inteiro para evitar que ele pise em falso, né? Uhum. E aí, o molequinho andando, né? Parece até que as crianças sabem que tem um sexto sentido para quando você tá preocupado, né? Então, eles vão fazer merda bem mais. Então, eu tava lá, tipo assim, já cansado, né? Aqueles primeiros anos são muito cansativos, você não consegue nem ir ao banheiro, né? E aí, tipo, lá, olhando pra criança, enquanto a criança tava brincando, fazendo não sei o que lá, um momento eu me encontrei longe o suficiente da criança para que ela estivesse mais perto do banheiro do que eu dela. Aí o sexto sentido virou pra criança, assim, olhei pra cara da criança, a criança olhou pra minha cara, saiu correndo pro banheiro. Aí eu falei assim, pô, aí fui correndo atrás dele, né? Tipo assim, o que esse moleque vai fazer no banheiro? Ele chegou correndo, ele chegou no banheiro antes de mim. A primeira coisa que a criança me faz ao entrar no banheiro é meter a mão dentro do vaso sanitário e depois pegar a mão e chupar. No segundo que eu cheguei nele, assim, eu fiquei estarrecido olhando pra cara daquelas pessoas assim, o que eu faço agora, né? Tipo assim, já era, tipo assim, o que eu faço agora? E aí parei, aquele momento deu um clique dentro de mim, muito profundo, no sentido de, assim, pela primeira vez da minha vida, eu realizei que, tipo assim, tem coisas que você não consegue controlar, é impossível. Então, tipo assim, o que você faz depois disso? Né? Que você, né? Tipo assim, eu fico, caramba. E aí foi legal, né? Foi um divisor de águas pra mim, né? Nessa coisa da sensação, né? É difícil, às vezes, explicar como o clique é poderoso, às vezes numa coisa tão simples. Sim. Mas virou uma coisa que agora, é uma sensação que agora eu volto nela toda vez que eu tô vendo uma situação de crise, que às vezes eu não sei como vou me sair daquela, tipo assim, cara, tem coisas que não tem como controlar. O que a gente faz depois que deu o problema? Né? Beleza, a gente conserta, a gente protege das consequências, não sei o que e tal, né? É uma habilidade, né? Eu diria que, ou é um músculo que tem que ir tonificando para poder respeitar também, né? Como é que as pessoas vão fazer as coisas. Você não pode ficar impondo o seu controle nas outras pessoas, porque senão a vida inteira fica com a sua cara. E você não precisa que a vida seja com a sua cara, né? Você, tipo assim, você pode... É nítido, eu espero que seja nítido, né? É muito conhecido hoje em dia, que a gente entende mais das coisas, de que tudo fica melhor com mais diversidade. Quanto mais vozes diferentes tiverem, melhor as coisas ficam. Quanto mais pessoas de jeitos diferentes, mais coisas. Então, quando você vai orientar, quando você vai educar, até quando você vai proteger, você tem que deixar as pessoas serem quem elas são, né? Tem que respeitar essa maravilhosa individualidade de cada um. As pessoas são absolutamente únicas e absolutamente preciosas. Não existe mais ninguém que seja aquela pessoa ali. Se você ficar lá controlando cada segundo de cada passo de como as pessoas vão ser, você tá matando esse negócio. Né? Você tem que deixar as pessoas serem, tem que deixar as pessoas cometerem seus próprios erros, pensar em seus próprios pensamentos e tal, enquanto você está orientando ali, pensando, tá, se der uma merda, como é que a gente protege essa pessoa das consequências, né? Para garantir que ela aprendeu com essa merda que aconteceu e tal. Né? Isso é muito central para mim. Fantástico, fantástico. A gente termina esse programa, que é mais comprido, a gente já vai para o programa curto, como diz o Luiz Eduardo, falando talvez que o maior desafio, se a gente for pensar na gente como social,
é permitir que o outro seja quem ele é, né? Talvez esse seja o maior desafio que está escondido dentro do mundo interno de cada eu. Que você tem um filho, você tem que lembrar que você não é seu filho é parte de você, ele não é você, ele é outra pessoa. Aquele papo que 1 mais 1 dá 3, não dá 2, é o pai, é a mãe e a terceira pessoa, né? Então não tem esse negócio de exatidão com o ser humano. Até porque a gente sabe que nesse programa a diversidade, a inclusão são as anfitriãs do programa. Te conheço? Gruda lá com a gente que a gente vai já pro programa público.